Senhoras e senhores, vocês conhecem aquela voz dentro da sua cabeça? Aquela que nunca para de falar? E se eu dissesse que ela, na verdade, não é você? Essa pergunta, que parece absurda à primeira vista, pode ser exatamente o ponto de virada que você estava esperando. Porque essa voz tão presente, tão convincente, tão íntima, pode estar sabotando silenciosamente sua liberdade há anos. E você nem percebeu. Ela se disfarça com frases familiares, imita sua linguagem, veste a roupa do seu eu, mas esconde uma verdade que ninguém nunca te contou. Guardiões da sabedoria, este vídeo é um convite direto ao centro da sua consciência. Não estamos aqui para repetir o óbvio, nem para enfeitar o superficial. Estamos aqui para abrir uma fresta entre quem você pensa que é e quem você realmente é. Fique comigo até o fim, porque ao longo dessa jornada você vai descobrir por que essa voz existe, como ela se formou e, principalmente, como silenciá-la sem brigar com ela. Ao final, você não vai mais ouvir seus pensamentos do mesmo jeito. Vai enxergar por trás deles. E isso muda tudo. Se essa voz tem te guiado sem que você perceba, talvez seja a hora de assumir de volta o leme da sua mente. Se inscreva e compartilhe nos comentários o que mais ecoa dentro de você. Esse espaço também é seu. Aqui, cada palavra dita é um espelho. E cada reflexão pode ser a chave que liberta outro buscador. Respira fundo, porque o que vem a seguir não é uma explicação comum. É uma libertação. E começa agora. A maioria das pessoas cresce acreditando que os pensamentos são escolhas conscientes, como se cada ideia que surge fosse criada por nós. Mas se você observar com atenção, vai perceber que a mente funciona mais como uma antena do que como um autor. Ela capta, repete, simula. Os pensamentos surgem como transmissões de fundo, como um rádio que nunca desliga. E essa voz interior que tanto influencia sua rotina não é você criando ideias. É o inconsciente projetando registros antigos. Se você sente que isso faz sentido, esse canal pode ser o seu lugar de escuta consciente. Essa revelação muda o jogo, porque desloca o centro da sua identidade. Acreditar que estamos no controle de cada pensamento nos aprisiona numa ilusão sutil, que gera culpa por sentir, vergonha por pensar e medo por não controlar. Mas a mente é apenas uma superfície em movimento, refletindo o que foi gravado nela ao longo dos anos. São ecos de vozes externas, feridas da infância, repetições sociais disfarçadas de intuição. Essa voz se apresenta como verdade, mas é apenas hábito. Quando você começa a perceber isso, um novo tipo de presença nasce, silenciosa, lúcida, libertadora. E essa presença não precisa vencer o pensamento, apenas enxergá-lo. Quando você observa a mente sem se confundir com ela, surge um espaço novo dentro de você. Um espaço onde as ideias não comandam, apenas passam. Onde a narrativa não define, apenas tenta. Esse é o nascimento do observador. O ponto em que você percebe que existe uma consciência por trás de tudo, sua verdadeira identidade. E essa consciência é o que vai te acompanhar daqui para frente, à medida que mergulhamos juntos no que vem a seguir. A mente consciente costuma receber os créditos pelas decisões, opiniões e ideias que formulamos, mas a verdadeira fonte de tudo isso vive escondida abaixo da superfície, o subconsciente. Imagine-o como um superprocessador invisível que coleta cada experiência, cada palavra ouvida, cada sensação não expressa e transforma tudo em uma programação automática. São essas informações ocultas que geram os pensamentos que você acredita estar escolhendo. Eles não surgem do nada, nem de uma vontade presente, mas de uma memória antiga, de uma resposta arquivada em algum canto profundo da mente. E quase sempre, esse material está impregnado de medo, culpa ou necessidade de proteção. O que muitas vezes chamamos de intuição, impulso ou pressentimento, pode ser apenas uma reprodução camuflada de padrões antigos registrados pelo subconsciente. Esse sistema opera silenciosamente, como se tivesse vida própria, conduzindo pensamentos que parecem racionais, mas que foram moldados por emoções não digeridas e experiências que nunca foram realmente compreendidas. Quando você pensa estar avaliando algo com clareza, pode na verdade estar apenas seguindo um roteiro interno escrito anos atrás. A mente, nesse estado, se torna uma repetidora de arquivos antigos e não uma fonte criativa e consciente. Essa é a razão pela qual muitos pensamentos, que surgem em momentos de estresse ou dúvida,
parecem tão automáticos e previsíveis. A consciência só começa a florescer de verdade quando você aceita que muito do que pensa não é novo, nem seu, mas reciclado. Isso não significa que você esteja condenado a repetir esses padrões, mas que precisa aprender a reconhecê-los. O verdadeiro observador é aquele que nota o pensamento e pergunta: de onde isso veio? É útil agora? Está conectado com minha liberdade ou com meus condicionamentos? Essa simples investigação inicia o processo de desprogramação mental, abrindo caminho para pensamentos mais claros, mais leves, mais alinhados com sua presença real. E é aqui que a mente começa a se tornar aliada, em vez de prisão. Uma vez que reconhecemos o subconsciente como fonte, começamos a notar que boa parte da nossa voz interior gira em torno de temas repetidos, como um disco arranhado. Esses padrões mentais, embora variados na superfície, têm um núcleo em comum: o medo. Medo de errar, de ser rejeitado, de não corresponder, de repetir antigas dores. São esses medos que alimentam as frases mais recorrentes da mente, como "você não vai conseguir", "melhor não tentar", "e se tudo der errado". Por trás dessas palavras, o que há é um sistema de proteção tentando evitar qualquer situação que pareça perigosa, mesmo que essa ameaça só exista no campo simbólico. A mente, ao operar nesse modo automático de defesa, tende a reproduzir as mesmas respostas, mesmo quando o contexto já mudou completamente. Isso explica por que algumas reações emocionais parecem desproporcionais ou desconectadas do momento presente. O inconsciente ainda está tentando proteger você de algo que já passou, mas que deixou marcas profundas na sua identidade. Assim, formam-se loops mentais em que você vive com um pé no passado e outro no futuro, mas nunca totalmente aqui. É como se houvesse um narrador interno viciado em antecipar tragédias, só para garantir que você esteja preparado. Mas isso te custa caro. Te custa liberdade, leveza, presença. É preciso coragem para olhar para esses padrões sem julgamento, apenas com consciência. Porque a partir do momento em que você observa com honestidade, pode começar a escolher diferente. Não se trata de eliminar o medo, mas de interromper o ciclo automático que ele comanda. Você pode pausar, respirar e questionar: isso é real agora ou é um eco? Essa simples atitude muda tudo, porque abre espaço para que novos caminhos mentais sejam criados, baseados não em sobrevivência, mas em presença. E quando essa presença se torna mais forte que os condicionamentos, a narrativa começa a mudar sozinha. Um dos enganos mais persistentes da mente moderna é acreditar que controlamos nossos pensamentos. A ilusão nasce da familiaridade. Porque ouvimos essa voz com tanta frequência, assumimos que ela é nossa, que cada ideia é fruto direto da nossa vontade. Mas se observarmos com mais atenção, perceberemos que raramente escolhemos o que pensar. Os pensamentos surgem, interrompem, invadem e mudam de tema sem pedir permissão. E mais curioso ainda, a maioria deles utiliza termos ligados à identidade, como eu sou, eu preciso, eu devo, tentando se disfarçar de verdade absoluta. Essa estratégia do inconsciente é sutil e engenhosa. Ao usar a linguagem do ego, os pensamentos se passam por comandos legítimos, como se fossem ordens diretas do seu eu mais profundo. Só que, na maioria das vezes, são fragmentos de experiências antigas, tentando manter você dentro de uma zona conhecida. A mente, nesse ponto, não está te guiando. Ela está apenas tentando evitar riscos. E é justamente por isso que muitos pensamentos se repetem em ciclos de crítica, ansiedade ou culpa. Não porque você os quer, mas porque foram condicionados a manter sua identidade dentro de um território seguro. Reconhecer que não escolhemos a maioria dos nossos pensamentos pode parecer desconcertante no início, mas esse é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Porque só é possível mudar aquilo que se vê com clareza. Quando você aceita que a mente pensa sozinha, você para de lutar contra ela. Em vez de tentar pensar positivo à força, começa a observar. E a observação, sem julgamento, começa a dissolver o poder que esses pensamentos exercem. Aos poucos, você percebe que não precisa mais obedecer a todo comando que aparece. E nesse espaço de silêncio entre um pensamento e outro, algo novo começa a emergir. A mente adora contar histórias. E não falo de histórias bonitas, com finais felizes e lições elevadas.
Falo das narrativas silenciosas que ela repete todos os dias, sem percebermos. Eu sempre erro. Ninguém me entende. Isso nunca vai mudar. Essas frases não são apenas pensamentos soltos. São roteiros inteiros que moldam nossa percepção da realidade. E quanto mais as repetimos, mais reais se tornam, porque a mente não distingue o que é pensamento do que é fato. Ela apenas repete, confirma e reforça. E aí estamos nós, vivendo dentro de uma narrativa que não escolhemos, mas que tratamos como verdade absoluta. Esse vício em histórias mentais não acontece por maldade ou fraqueza. Ele nasce de um desejo profundo de continuidade. A mente prefere o desconforto conhecido à incerteza do novo. Por isso, mesmo que a narrativa seja negativa, ela oferece uma identidade estável. Você se acostuma com a ideia de ser ansioso, confuso, rejeitado, porque isso é familiar. Isso te dá uma referência. Por mais doloroso que seja, sustenta uma sensação de eu sou isso. E assim seguimos repetindo as mesmas histórias, mesmo sabendo que elas não nos servem mais. Porque abandonar essas narrativas seria como perder o chão. Mas e se você não fosse aquilo que pensa? E se o seu verdadeiro eu estivesse além da história? Observar essas narrativas com consciência é como colocar um espelho diante da mente. Você vê o enredo, reconhece os personagens, mas já não se identifica com o papel principal. A voz interior continua falando, mas algo em você permanece silencioso, atento, presente. E esse algo é o observador. Quanto mais ele assume o lugar de escuta, menos força tem os roteiros antigos. E quanto mais enfraquecidos esses roteiros ficam, mais espaço surge para uma nova consciência habitar sua mente. A grande virada acontece quando você para de dialogar com a voz na sua mente e começa apenas a observá-la. No início, isso pode parecer estranho, como se você estivesse se distanciando de si mesmo. Mas com o tempo, essa prática revela algo precioso. Você não é o que pensa. Você é aquele que percebe que está pensando. Essa consciência cria um espaço interno, uma pausa entre o estímulo e a reação. E nesse espaço mora a verdadeira liberdade, porque você já não é refém das palavras que aparecem dentro da sua cabeça. Ser o observador é como estar sentado em uma calçada movimentada, vendo carros passarem. Os carros são os pensamentos, mas você não precisa entrar neles. Pode apenas assistir, com presença, com leveza, sem julgamento. Às vezes passa um carro barulhento, às vezes um bonito, às vezes um quebrado. Tudo bem. O importante é lembrar que você está do lado de fora, consciente, inteiro. E nesse estado, algo muda profundamente. O volume da mente diminui, a voz interior perde a autoridade e a identidade verdadeira começa a emergir, silenciosa e serena, como um céu por trás das nuvens. Esse estado não exige esforço forçado, exige prática consciente. Estar presente não é apagar os pensamentos, mas saber que eles não são você. E com essa clareza, você se move pelo mundo com mais leveza, porque não se confunde mais com cada emoção que aparece. Julgamentos internos começam a perder força, e a narrativa mental já não domina suas decisões. Você age com mais presença, mais consciência, mais liberdade. E essa liberdade não grita, não se impõe. Ela simplesmente se instala, como quem sempre esteve ali, esperando que você se lembrasse de onde mora o silêncio. Saber que você não é seus pensamentos é libertador, mas colocar isso em prática exige ferramentas. A primeira delas é a atenção plena, também conhecida como mindfulness. Não é sobre esvaziar a mente, mas sobre ancorar-se no agora. Observar a respiração, sentir os pés no chão, ouvir os sons ao redor. Quando você ancora sua consciência no momento presente, o barulho mental perde força. E nesse instante, a voz interior começa a se dissolver, como névoa diante do sol da presença. Outra estratégia poderosa é escrever. Simples, mas transformadora. Pegue papel e caneta e comece a registrar o que sua mente diz, sem filtro, sem censura. Ao tornar visível o invisível, você enfraquece o ciclo inconsciente. É como se a consciência assumisse o volante e dissesse: agora eu vejo você. Esse exercício também revela padrões ocultos, repetições silenciosas e julgamentos automáticos. E uma vez reconhecidos, eles perdem o poder de manipular sua identidade. O que era sombra se torna luz. E o que era ruído se transforma em aprendizado. Por fim, lembre-se de que você não precisa fazer isso sozinho. Buscar apoio,
seja em grupos, terapia, meditações guiadas ou mestres de consciência, acelera esse processo. Cada prática, cada observação consciente, cada momento de presença fortalece o observador em você. E quanto mais forte esse observador se torna, mais livre se torna a mente. Não é sobre controlar pensamentos, é sobre não ser controlado por eles. E com o tempo, essa liberdade deixa de ser esforço e vira natureza, silenciosa, leve, plena. Depois de tudo isso, algo começa a se mover em silêncio dentro de você. Não é uma nova ideia, nem uma conclusão lógica. É uma lembrança, um reencontro com algo que sempre esteve aí, mas que foi encoberto por camadas e camadas de pensamentos, medos e histórias. Esse algo é o verdadeiro eu. Não a identidade que foi construída por experiências ou expectativas, mas a presença que observa tudo sem se misturar. Quando você começa a sentir isso, um tipo de paz diferente surge. Não a paz da ausência de problemas, mas a paz de quem já não precisa mais se esconder. Esse resgate não acontece de uma vez, nem exige perfeição. Ele acontece em pedaços, em brechas de silêncio, em instantes de clareza, em respirações mais conscientes. É o momento em que você escuta a voz interior e, em vez de obedecer, simplesmente sorri e segue seu próprio caminho. A mente ainda fala, claro, mas você já não acredita em tudo que ela diz. Porque agora você sabe, não é a mente quem define sua verdade. Sua consciência vai além dos pensamentos. Ela vê, sente, reconhece. E essa visão clara é o começo de uma nova liberdade. Esse novo eu não precisa provar nada. Não precisa vencer discussões internas, nem carregar pesos que não são seus. Ele apenas é. E nessa presença silenciosa mora a verdadeira identidade. Uma identidade que não se prende à forma, ao passado ou ao julgamento. Uma identidade que está viva, desperta, inteira. Quando esse eu assume o centro, a mente se aquieta, o corpo relaxa e a narrativa muda de tom. O que antes era ruído vira melodia, e você começa a habitar uma liberdade que não vem de fora, mas brota de dentro. Agora que você enxergou de perto a origem da voz interior, talvez perceba que nunca foi sobre silenciá-la à força, mas sobre se libertar da identificação cega com ela. Aquela narrativa repetitiva que antes parecia tão real, tão sua, agora começa a mostrar suas rachaduras. Você não é o que pensa. Você é aquele que percebe o pensamento. E nesse simples deslocamento de perspectiva, um mundo novo se abre. Um mundo onde a consciência deixa de ser refém do julgamento e passa a ser o centro da sua verdadeira identidade. A pergunta que fica é: até quando você vai viver no piloto automático? Quantas vezes mais vai permitir que ideias herdadas, medos velhos e histórias mal contadas decidam seus passos? Existe uma liberdade que não depende de aplausos, nem de controle absoluto sobre a mente. Ela nasce quando você se senta em silêncio e observa. Quando deixa de lutar contra a própria cabeça e começa a fazer as pazes com a presença, porque tudo que você procura já está aí dentro. Só precisava de espaço, de luz, de consciência. E agora que ela chegou, o que vai fazer com isso? Se inscreva e deixe nos comentários o que mais tocou você nessa jornada. Suas palavras podem ser o despertar de alguém que está vivendo exatamente essa mesma confusão interna. E se esse conteúdo te trouxe clareza, siga conosco. Ainda há muito para explorar, muitos véus a levantar, muitas portas a abrir dentro de si. A jornada só está começando. A liberdade não é um destino, é uma escolha de instante em instante. E agora, com os olhos mais abertos e a mente mais lúcida, talvez você esteja pronto para escolher diferente.